No episódio 55 de Attack on Titan, Levi foi responsável por uma decisão incrivelmente importante para a história. Após a carga heróica do Capitão Erwin contra o Titã Bestial e o alto sacrifício de Armin contra o Colossal, ambos ficaram à beira da morte. Enquanto Mikasa e Eren acreditavam que Armin era a melhor escolha que o Capitão deveria fazer naquele momento, Levi e Floch não estavam totalmente convencidos sobre isso. Embora o grupo decida que Erwin deve ser salvo devido à sua experiência, Levi, como sabemos, acaba selecionando Armin para herdar o Titã Colossal, acreditando que o Capitão Erwin já sofreu o suficiente em sua vida. Mas será que realmente essa foi a escolha certa? Vamos descobrir agora nesse vídeo. E aí, eu sou o Vinícius e sejam bem-vindos à Casa dos Otakus. Embora seja praticamente impossível a gente saber o tamanho do impacto que teria sido manter Erwin vivo para o restante da história, podemos supor algumas coisas com base em como Erwin agia quando ainda era vivo e se essa foi realmente a escolha certa em um dos momentos mais cruciais da série. Erwin Schmidt foi um dos mais talentosos lutadores, estrategistas e indivíduos sensatos da Ilha Parades. Levando em consideração todo o tempo que ele atuou como capitão, ele teria sido um grande trunfo na guerra contra Marley e na campanha atual para parar o estrondo de Eren. Apresentados recentemente dentro da obra, Yelena e os voluntários anti-marleyanos, durante o episódio 68, informaram Levi e Hanji sobre a sua cooperação com Zeke para derrubar o regime marleyano e libertar o povo de Eldia através do seu plano de 3 pontos para proteger Parades. Mesmo Armin tendo pouco impacto nas negociações durante esse período, em uma conversa com Eren e Mikasa, ele acaba expressando suas preocupações sobre o plano que Zeke está seguindo. Ele diz que usar o estrondo para ameaçar o mundo fora da ilha com certeza irá enfurecer os governos e seus cidadãos, fazendo com que o ciclo de ódio que existe acabe se tornando contínuo. Se Erwin ainda estivesse vivo, ele provavelmente teria compartilhado dos mesmos pensamentos de Armin e o medo de que o estrondo fosse um passo longe demais naquele momento. Erwin também teria previsto que os riscos de usar a operação em última análise superariam quaisquer possíveis ganhos que ela pudesse obter, tendo como principal preocupação a pessoa que estaria na frente do estrondo acabar perdendo o controle, onde isso poderia deixar o povo de Parades bastante vulnerável ou, o mais pior de tudo, levar à destruição do mundo inteiro. Como sempre foi mostrado durante a obra, Erwin sempre estava disposto a correr riscos em um esforço para salvar o povo de Eldia. Mas por outro lado, ele sempre foi retratado como um estrategista bastante cuidadoso que possuía um grau considerável de instinto, e Erwin, sabendo que seria Zeke que estava encarregado de estabelecer esse plano, com muita certeza isso faria ele se sentir totalmente desconfortável, levando em consideração que Zeke já foi um inimigo para Parades, onde ele causou enormes danos ao regimento de escoteiros e foi uma grande ameaça para a segurança da ilha. Então, essa mudança repentina dele de perspectiva teria soado alarmes dos ouvidos de Erwin e deixado ele bastante atento relacionado a esse plano de Zeke. No entanto, Yelena e seus voluntários anti-marleyanos forneceram uma quantidade significativa de informações sobre a operação militar de Marley. Ela descreve o tamanho e a estrutura de que o exército de Marley possuía, dando acesso também à amostra de armas que eles usam e explica por que eles não conseguiram atacar Parades. Erwin teria reconhecido a importância de continuar a adquirir esse tipo de informação e, portanto, poderia ter sido influenciado a trabalhar com Zeke, desde que houvesse um plano de contingência eficaz para quando ele finalmente revelasse as suas verdadeiras intenções. Enquanto essas medidas estavam em vigor para manter Zeke sob o controle em caso de rebelião, as precauções para os voluntários anti-marleyanos eram menos rígidas. Isso levou uma quantidade considerável de oficiais militares de Parades a se infectarem com o fluido espial de Zeke que estava presente no vinho, o que levou o seu exército a perder o controle e se dividir em diferentes facções. Embora Armin e muitos outros tenham ignorado esse cenário, Erwin provavelmente estaria em melhor posição para prever essa ocorrência ou no mínimo salvar os militares de Parades desse cenário infeliz que acabaram tendo. Embora o intervalo de tempo preciso entre a chegada de Yelena à Ilha Parades e o ataque de Eren a Marley não seja claro, dá para presumir que é de pelo menos vários anos. Assim, tendo aprendido sobre as lutas de Marley com as forças militares do Oriente Médio, Erwin certamente teria desejado que Parades aproveitasse a sua vantagem o mais rápido possível, em vez de deixar essa oportunidade escapar. Isso poderia ter um resultado positivo em uma campanha anterior, quando a unidade guerreira de Marley ainda estava lutando no exterior. Durante esse tempo, Marley teria ficado completamente vulnerável e à mercê do poderio militar da Ilha Parades. Os titãs de Erwin e Eren poderiam facilmente ter destruído suas cidades, portos e centros estratégicos, o que teria deixado os titãs de Marley sem apoio necessário para revidar efetivamente. Devido ao alto grau de experiência militar de Erwin, ele teria reconhecido que a unidade dos guerreiros de Marley era a chave para o seu sucesso,
e seu ativo mais poderoso naquele momento. Embora capturar ou matar os titãs possa ter sido sua estratégia abrangente, ele também entenderia que eles são vulneráveis quando deixados sozinhos. Junto com a liderança dessa operação, Erwin quase certamente tentaria estabelecer negociações com outras nações. Rizuru poderia ser confiável para fornecer suporte concordando com os termos de Zek, ou potencialmente oferecendo-lhes acesso às minas de pedras de gelo da Ilha Paradis. Uma aliança com o Oriente Médio também poderia ter sido uma possibilidade se fosse negociado durante as lutas contra os Titãs de Mar. Levando em consideração que Erwin tentaria toda essa abordagem da guerra, ela poderia ter sido um grande sucesso e teria impedido de Paradis cair ao caos, ou até mesmo impedir o atual estrondo de Eren. Assim como toda essa estratégia de Erwin, Eren iria perceber que ele estava lidando de forma efetiva contra as ameaças da ilha, o que poderia fazer com que Eren acabasse decidindo não utilizar o estrondo para assim acabar com o mundo. Em última análise, Armin não foi um estrategista tão eficaz ou uma presença impactante em Attack on Titan como muitos estavam esperando. Embora ele seja certamente talentoso, ele não tem experiência ou as qualidades de liderança necessárias para os tempos e situações que Paradis está vivendo. Erwin era muito mais capaz em batalha e em tomar decisões difíceis, enquanto Armin cede à pressão e não tem autoconfiança necessária para efetivamente levar os outros a seguir as suas decisões táticas. O relacionamento próximo de Armin com Eren às vezes obscureceu seu julgamento, que era totalmente aparente quando o estrondo começou. Em vez de reconhecer que o evento estava acabando com a humanidade, seu primeiro pensamento e comentário para Mikasa foi: nós vencemos. Embora Erwin tenha reconhecido o uso de Eren como uma ferramenta militar desde a primeira temporada de Attack on Titan, ele também entendeu a ameaça potencial de Eren para a Ilha Paradis. Como Armin está muito próximo de Eren desde sempre, a capacidade de Erwin de se separar emocionalmente dessa situação provavelmente se mostraria inestimável ao longo da quarta temporada, fazendo assim com que tivesse sempre alguém de olho nos planos de Eren e não deixasse ele executar o estrondo como acabou acontecendo. Pois Eren, sempre que falava alguma coisa, Armin acabava não ajudando em nada e ele pensava que Eren, como era amigo deles, não ia executar aquilo. Mas como sabemos, ele acabou fazendo tudo o que queria e agora ele está destruindo toda a humanidade. Mas e aí, durante a terceira temporada, de que lado você estava? Você manteria o Erwin vivo ou você manteria o Armin vivo? Deixa aí sua opinião aqui nos comentários. Então, assim, na minha opinião, com certeza era melhor ter mantido o Erwin vivo, porque, como eu falei aqui no vídeo mesmo, ele tinha muita experiência de batalha e era um estrategista de longa data. Armin, por outro lado, sempre esteve crescendo com Eren. E quando Eren acabou se tornando vilão, ele acabou ficando perdido sem saber qual era o plano que ele podia executar. E outra coisa também que afeta muito na decisão de Armin é que ele não tem autoconfiança. Ele acha que se ele executar uma coisa, vai acabar dando errado e as pessoas não vão seguir ele e a culpa vai ficar toda pra cima dele. Então assim, ele acaba perdendo muitos momentos importantes que acabaram resultando no cenário atual que Paradis se encontra. Então, obrigado de coração por ter ficado até aqui. Se você for novo aqui no canal, inscreva-se. Toda semana tem vídeo novo falando sobre o melhor do mundo dos animes. Aproveita que você já se inscreveu aí embaixo e deixa o seu like também. Continue aqui no canal assistindo esses outros vídeos de Attack on Titan que vão aparecer aqui na tela. Te espero no próximo vídeo. Valeu!